Deus, glória a Deus, glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor e um bom dia na presença de Deus. Nós vamos nessa manhã falar um pouco sobre Nicodemos. Nicodemos, ele é um personagem que, quando a gente vai fazer uma certa pesquisa sobre ele, tem poucas informações, mas é de uma riqueza tremenda essa história de Nicodemos. Aqui em João capítulo 3, a Bíblia diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e príncipe dos judeus. E Nicodemos, no versículo 2, diz que este foi ter de noite com Jesus. Nicodemos, ele não se conteve por ele ser fariseu, como diz o versículo 1, e por ele ser príncipe dos judeus. Ele não se conteve e foi de encontro querer saber pessoalmente quem era Jesus Cristo. Nós estamos falando, irmãos, de Nicodemos, uma pessoa muito importante na sua época, uma pessoa que tinha o poder de decidir, porque ele era membro do Sinédrio. Ele era um poder de influenciar, um influenciador, porque ele é príncipe dos judeus. Ele era uma pessoa muito importante na comunidade judaica ali, porque ele era fariseu e ele era mestre em Israel. Então Nicodemos, ele era uma pessoa importante, tinha uma importância tremenda, na comunidade ali, ele era um peso na comunidade, e a comunidade ouvia ele, a comunidade respeitava a pessoa de Nicodemos, porque era um período em uma época onde a Torá, ela redigia a vida espiritual e a vida também secular dos povos naquela época ali, porque era um povo que tinha um certo apreço pelas leis de Moisés, tanto pela a Torá escrita quanto pela Torá oral. E então eles tinham esse apreço muito forte. Então Nicodemos era uma pessoa importante. Então aqui a Bíblia revela que Nicodemos foi ter com Jesus de noite. Ele era príncipe dos judeus. E naquele encontro ali, no versículo 2, esse encontro noturno, para ele não se expor com a comunidade, porque ele era mestre. Como é que um mestre vai procurar um outro mestre de um segmento totalmente diferente, que não era da comunidade judaica, que não pertencia à sua comunidade? Porque isso interagiu entre eles. Daqui a pouco chega um cidadão estranho a eles, apresentando uma nova proposta, confrontando com as ideias deles, dessa comunidade estabelecida. Então, isso despertou a curiosidade em Nicodemos. Ele ficou curioso, só que não poderia ir de dia para não se expor com os demais que confrontavam, porque, na verdade, quando a gente vê ele falar dos fariseus, Nicodemos, ele era um fariseu, nem todo fariseu tinha o coração fechado
um coração fechado somente para a Torá. Então aqui nós entendemos que Nicodemos era um fariseu, né? Mas com a mente mais aberta, com a mente mais disposta a poder aprender um pouco mais. E ele era observador. Ele observou o quê? Que Jesus Cristo era uma pessoa diferenciada. No versículo 2 ele diz, olha, bem sabemos. Quando ele diz bem sabemos no versículo 2, do capítulo 3 de João, por que ele não falou bem sei? Bem sei seria ele. Quando ele diz bem sabemos, é porque automaticamente ele estava ali como um porta-voz daqueles que ficaram lá para trás, e ele foi ali como porta-voz dos demais. Então ele diz, olha, bem sabemos, no versículo 2, bem sabemos que és mestre. Ou seja, bem sabemos que tu és mestre. Então, Nicodemos reconhece que Jesus Cristo é um mestre. Bem sabemos que és o mestre. Reconhecer que Jesus Cristo é um mestre é fundamental na vida daqueles que querem ter uma vida mudada e transformada. O grande problema é que a grande maioria não reconhece que ele é diferente, que ele veio fazer a diferença e trazer uma proposta nova para a sociedade. Só que Nicodemos, ele chega, olha, bem, nós sabemos. Bem sabemos que tu és mestre. Por quê? E vem no versículo 2. Ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ninguém pode fazer o cego enxergar, o paralítico andar, o morto ressuscitar, o leproso ser sarado. Ninguém pode fazer isso se Deus não for com ele. Então Nicodemos aqui estava reconhecendo a autoridade do Senhor Jesus Cristo. O que está faltando na vida da sociedade, de uma forma geral, é reconhecer que somente Ele tem poder e autoridade. Jesus tem poder e autoridade sobre todas as coisas, porque a Ele foi dado poder sobre todas as coisas. E muitas vezes as pessoas não querem reconhecer, negam, fecham o coração e não o aceitam de forma alguma como mediador da sua própria vida. Mas aqui Nicodemos, ele chega, abre seu coração, reconhece, abaixa, se coloca abaixo, ele diz mestre, porque Nicodemos também ele era mestre, mas ele está reconhecendo que Jesus Cristo está superior e acima dele. Por que esse reconhecimento? Porque não foi Jesus que foi atrás de Nicodemos, foi Nicodemos que foi atrás de Jesus. Então, você precisa ir atrás de Jesus. Você precisa ir ao encontro dele também na manhã desse dia. Faça como Nicodemos. Se levante e vá de encontro a ele. Ore, busque e clame a ele. Vá de encontro a ele através das suas orações, das suas súplicas. Porque Nicodemos ele tinha muitas dúvidas no seu coração, na sua alma, que precisava de um esclarecimento. Talvez você, como Nicodemos, tem muitas dúvidas pairando na sua alma, que somente o Senhor pode trazer uma explicação para você. Então Nicodemos aqui, amados, ele estava ali diante daquele que poderia trazer um esclarecimento para ele. Então Jesus Cristo chega, no versículo 3, diz, olha, respondendo, disse, na verdade, Nicodemos, na verdade, te digo que aquele que não nascer não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos, como pode
o homem nascer sendo velho? Né? Como pode o homem nascer sendo velho? Porque Nicodemos já era um senhor, né? Uma idade avançada, como pode? Eu sou velho, como é que eu vou nascer de novo? Porventura, Nicodemos responde, posso eu entrar no ventre da minha mãe de novo e nascer de novo? Como é que é isso? Não estou entendendo nada. Jesus, né, no versículo 5, responde, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode. Aqui é interessante, né, que nós sabemos que a água, ela é um elemento purificador. A água é um elemento purificador, e toda vez que a gente se suja as mãos, a gente lava as mãos, né? Agora estamos passando um processo aí, aqui no Brasil, em que a recomendação é lavar as mãos, lavar roupa, se lavar. Foi para a rua, se contaminou, lava as mãos. Porque é um processo, porque a água é um processo, é um elemento purificador. Lavar, se purificar, se limpar. Os judeus, no processo de purificação, eles tinham um processo de purificação, não poderia comer alimentos, né? Se antes lavar as mãos diversas vezes. Então a água é um elemento de processo de purificação. E Jesus falando para Nicodemos, olha, aquele que não nascer da água e do Espírito. Porque se a água é um elemento do processo de purificação, o Espírito, nascer do Espírito significa ser gerado de novo, é ser gerado na alma, é permitir que o Espírito Santo de Deus entre na minha e na tua vida, a ponto de nos transformar em uma nova criatura. Então, esse nascer do Espírito, né? Quando a pessoa experimenta e dá lugar para nascer do Espírito, a pessoa muda radicalmente a sua própria vida. Os seus pensamentos mudam, as suas atitudes mudam, o seu linguajar muda, tudo muda na vida daquela pessoa que nasceu da água e principalmente do Espírito, já que o nascer da água é um processo purificador também. Mas o nascer do Espírito trabalha lá no interior da nossa alma e transforma a nossa alma. Então, você precisa, eu preciso, nós precisamos, né, de fato, nascer do Espírito, porque nós temos muitos maus hábitos, muitos maus costumes, né? Nós fomos, né, gerados lá atrás, né, pelos nossos pais Adão e Eva. Então nós nascemos lá com, vamos dizer assim, com a nossa fábrica, o processo na fábrica lá, nascemos com defeito, precisamos passar por recal. Entende, amados? Então precisamos passar por recal. E esse recal, esse nascer da água do Espírito, principalmente do Espírito, é necessário nascer para termos uma vida mudada e transformada pelo poder da palavra de Deus. Então o Senhor estava explicando para Nicodemos, é necessário, Nicodemos, nascer da água, que é o primeiro processo, e consequentemente nascer do Espírito. Água e Espírito, né? É necessário passar pelo processo do novo nascimento. Então Nicodemos ali ficou estarrecido, né? Como nascer? Nascer da água e do Espírito. Então, aqui no versículo 6, o Senhor vai e reforça: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. São dois tipos de nascimento. Dois tipos de nascimento. Aquele que é nascido da carne e aquele que é nascido do Espírito, gerado de novo. Vida mudada, vida transformada pelo poder da palavra de Deus.
Porque todos aqueles que é nascido da água do Espírito, antes se drogava. Pode observar. Quantas pessoas que você já viu que eram drogadas, eram cracudo, que hoje já não é mais. Vai para a igreja tranquilo, com a biblinha embaixo do braço. Quantas pessoas que você conhece que já foi um alcoólatra, que vivia cambaleando e fazendo a família passar vergonha, que hoje você não vê mais a pessoa com a biblinha embaixo do braço, indo para a igreja. Isso é nascer de novo. Quantas pessoas que você viu empunhando uma arma na mão? Uma arma na mão, fazendo mal para a sociedade. E essa mesma pessoa que já viu com arma na mão, hoje você vê essa pessoa com a Bíblia na mão. Isso é nascer de novo. Porque quando a pessoa abre o coração, para a palavra de Deus entrar, ali é gerado um novo homem, uma nova criatura. E é justamente esse novo homem, essa nova criatura, que o Senhor quer fazer com que nasça em cada um de nós. É justamente isso que Ele quer fazer comigo e contigo, meu amado. Independente do que você já fez, o seu passado não interessa para o Senhor, a partir do momento que tu tomares uma decisão agora de largar essa vida que você tem vivido e começar a viver o novo de Deus. Porque o Senhor não te deu fôlego de vida, o Senhor não te deu vida para você viver dessa forma. Viver de uma forma errada, viver de um jeito que envergonha a sua família, viver de um jeito que você mesmo envergonha-se de si mesmo. Porque muitas vezes você não queria fazer o mal que você tem feito. Mas você faz impulsionado por um espírito maligno que hoje ele vai cair por terra na tua vida. Porque o novo de Deus vai entrar e transformar você de dentro para fora. Então Nicodemos, ele estava nessa situação, vivendo ali um dilema de uma vida nova e de uma transformação. Então a Bíblia vai dizer ainda, que é interessante de observar, que Nicodemos não era uma pessoa comum, não é uma pessoa assim, podemos entender, um cidadão comum. Ele era uma pessoa importante da comunidade judaica. Muito importante, Nicodemos lhe era. Mas naquele exato momento, a sede e o desejo da alma de Nicodemos falou muito mais alto no coração dele do que toda a sua posição social que ele ocupava ali na comunidade judaica. De repente estou falando com pessoas aqui que têm uma importância muito grande na sociedade, ou na sua faculdade, na sua empresa. De repente estou falando com grandes empresários ou com profissionais liberais que você se acha muito importante a ponto de você não tomar a decisão de servir a Jesus. Mas eu quero dizer para você que Nicodemos, ele ocupava uma posição muito importante. Ele era uma pessoa muito importante. Ele era mestre em Israel. Ele era também fariseu. E como fariseu, ele tinha, assim, a maestria do conhecimento da Torá escrita e da Torá oral. Ou seja, ele também tinha um domínio da revelação profunda através do Talmud, porque é uma revelação profunda, tanto da Torá escrita como da Torá oral. Então Nicodemos, ele era uma pessoa que tinha um alto grau de conhecimento, não era uma pessoa ignorante a respeito das leis da sua época. Ele era mestre, ele era doutor, porém, ele deixou o seu doutorado, o seu mestrado, todo o seu conhecimento ele deixou para lá. Porque naquele exato momento ele reconheceu que existia e que estava por ali
uma pessoa que era muito mais importante do que ele. Uma pessoa que era muito mais importante do que ele. Você precisa reconhecer que Jesus Cristo é uma pessoa, né, muito mais importante que você. Às vezes está faltando reconhecimento e tomar decisão. A decisão mais importante da tua vida. E fazer como Nicodemos fez, que foi sair, sabe, do seu pedestal, sair, né, do seu alto grau de conhecimento para ir de encontro. Ir de encontro. E aquele encontro ali foi importante na vida de Nicodemos, porque foi um encontro que transformou a vida de Nicodemos, e o Senhor quer transformar também a tua vida, meu amado. Independente que você é empresário, mega empresário, milionário, bilionário, não importa, o Senhor quer mudar a tua vida. O Senhor quer transformar o teu ser. E você precisa entender que você precisa receber essa palavra que mudará a tua vida e a tua história. Porque aqui nós vamos observar, abra lá no capítulo 7, no capítulo 7 de João, capítulo 7, no versículo 50 e 51, capítulo 7, versículos 50 e 51, diz assim, olha, que Nicodemos, que era um deles o quê? Um dos convertidos. Era um deles, um dos convertidos. É o que fora ter de noite com Jesus, disse, porventura, condena a nossa lei, versículo 51, um homem, sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz. Nicodemos aqui como mestre, como doutor, né? Ali do Sinédrio. O Sinédrio era um tribunal onde as causas chegavam ao Sinédrio para ser decidido. E Nicodemos era mestre e doutor ali naquele tribunal, conhecido como Sinédrio. E ele estava aqui defendendo Jesus Cristo. Ou seja, ele se converteu lá atrás e agora ele saiu em defesa do Senhor. Aquele que chegou ali como, né, um interesse em querer aprender, aprendeu, passou pelo processo do novo nascimento e agora como discípulo ele estava defendendo o seu mestre ali no Sinédrio, né, contra aquele julgamento injusto. Que coisa linda! Mas Nicodemos, ele foi ainda mais fundo, né? No capítulo 19, abra lá, por favor, no capítulo 19, no versículo 39 ao 42, você vai observar, uns deter no versículo 39, né? Do capítulo 19, versículo 39, e foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés, ou seja, aproximadamente 34 quilos de especiarias para preparar o corpo de Jesus. Olha só como é que a palavra de Deus causou um resultado tremendo na vida de Nicodemos, que era agora um ex-fariseu, que agora já era um dos discípulos. Ele foi discipulado diretamente pelo Senhor Jesus Cristo naquela noite. Foi a noite que marcou a história de Nicodemos, né? A ponto dele defender Jesus Cristo ali contra a acusação, e quando Jesus Cristo morreu, ele estava lá como um dos primeiros chegando ali, né, bancando do seu bolso, financiando do seu bolso todas as especiarias para preparar o corpo para ser sepultado. Porque a função do discípulo é essa: estar com o Senhor
no momento do discipulado, mas também nos momentos mais difíceis. Nicodemos estava ali na condenação e estava lá juntamente com o corpo do mestre. Essa é a função do discípulo, daquele que um dia foi discipulado. Ele não abriu mão. É interessante que Nicodemos, ele, um dos poucos que estava ali juntamente nos momentos mais importantes da vida de Jesus Cristo, que foi no julgamento e lá no momento de preparar o corpo para ser sepultado. Por que ele fez isso? Porque aquela noite que ele esteve com o Senhor mudou a sua história. E hoje pela manhã, essa mesma mudança que houve na vida de Nicodemos, o Senhor quer fazer na minha e na tua vida. Essa que Nicodemos experimentou, o Senhor também quer fazer na minha e na tua vida. Nos mudar e nos transformar para o louvor e glória dele. Você precisa dar esse passo. Você precisa tomar essa decisão. Você precisa abrir mão, né? Abrir mão de tudo aquilo que impede e interfere de você tomar uma decisão mais importante da tua vida, de se tornar um discípulo de Cristo, assim como Nicodemos se tornou discípulo do Senhor. Toma essa decisão na tua vida. Abra teu coração. Se desprenda de tudo. Essa vida tudo é passageiro, meu amado. Não vamos levar nada dessa vida. Não prenda o seu coração. Não coloque o seu coração em coisas dessa vida. Não se prenda a nada. Não se prenda às coisas. Abre seu coração esta manhã e deixe a palavra de Deus penetrar aí e mudar o seu pensamento, o seu coração. De repente você poderá ter dificuldade em algumas áreas da sua vida, se desprender para ser um discípulo do Senhor, como Nicodemos foi. Mas peça ajuda a Deus, ore ao Senhor, que o Espírito Santo de Deus vai te fortalecer e você vai ser um discípulo como Nicodemos foi até o momento, final. Você vai prosseguir dando fruto para a glória do nome do Senhor. Que Deus possa continuar nos abençoando, porque Ele tem nos abençoado. Que Deus possa trazer um esclarecimento melhor dessa passagem bíblica para o seu coração. E principalmente, não deixe para amanhã essa decisão. Decida-se hoje e agora de se tornar um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Decide-se agora, você que está afastado, retornar para a casa do Pai e ocupar aquele lugar que a ti pertence. Decida-se agora. Volte para a casa do Pai. Decide-se agora, ao lado do Senhor, que tu vai ver que grandes coisas o Senhor fará na tua vida. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja de todo mal, em nome de Jesus. Muito obrigado.